Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 8 de outubro, e a gente completa hoje 198 dias aqui em oração. A reflexão do dia de hoje, ela é muito interessante, né? Uma história de superação. Maria está contando que conversou bastante com a visita que ela recebeu e ela disse que ao longo da sua vida ela sofreu bastante com uma educação muito rígida e que apesar de naquele momento, né, para muitas pessoas o casamento ser um martírio, né? Lembra que os casamentos aconteciam por meio de contratos, né? Muitas vezes eram as famílias que arranjavam os casamentos. Ela dá o testemunho dela dizendo que construiu a família dela, né? Que o marido dela foi a libertação daquela educação tão severa, tão rígida que ela tinha. E a finalização, né, dessa reflexão diz assim: não nos falta amor, muitas vezes nos falta coragem de amar. E hoje eu estava vendo uma história de uma outra pessoa que tinha sofrido um abuso e que ela contou sobre essa história para a mãe dela, depois do padrasto já ter falecido, mas que a própria mãe inventou uma história para a família, dizendo que ela estava inventando essa história, que era por questão de dinheiro, enfim. E ela também disse isso, né? Uma história super atual, e ela dizendo que foi depois que ela casou, que ela conheceu o marido dela, que ela que ela se permitiu, né, viver uma outra vida. E porque ela se permitiu amar, mesmo tendo sido invadida, mesmo tendo sido machucada, ela permitiu que esse amor curasse. E eu fiquei aqui imaginando, né, ao ler antes essa história, não ler essa reflexão, quantas pessoas, né, não se permitem experienciar o amor de uma outra forma quando foi machucada anteriormente. E aí, enquanto uma cicatriz curada, ela é bênção, né? Essa pessoa hoje ela é possibilitada de espalhar o amor, porque ela recebe o amor verdadeiro. Ela foi, e inclusive ela fala muito sobre a fé nesse testemunho, que ela sabia que Deus tinha algo melhor para ela. Então eu fico pensando o quanto isso foi realmente uma experiência de cura, né, através do amor. E eu fico pensando nessa pessoa como uma semente, né, de alguém que mostra que esses traumas, essas dificuldades são superados, enquanto que muitas pessoas que continuam vibrando a dor, a dificuldade, que não permitem cicatrizar, né, que aquela ferida fica exposta, fica aberta, essa pessoa também é um canal que emana, né, o trauma, emana a dor, emana a dificuldade. E a nossa sociedade, né, ela vem dia após dia evoluindo, questões como machismo ou essa própria situação, né, de através de um casamento arranjado, a pessoa ter superado, né, essa dificuldade do amor familiar e poder criar a sua própria família. Eu fico pensando que a gente já teve grandes avanços com relação a algumas coisas e que talvez, né, a forma da gente se expressar ou vivenciar hoje ainda tem muita relação com essas dores do passado que a gente não se permitiu superar, né? Questões como aqui na Austrália é muito vívido, né? A dor que os aborígenes, as pessoas que viviam aqui antes da colonização, né? Elas também sofreram muita violência, muita ameaça, muita tortura. Da mesma forma que o nosso povo indígena no Brasil sofreu, depois veio a situação da escravatura, que também foi, né, uma memória tão dolorida, tão que emana essa questão da desigualdade, né, da falta de humanidade, amor e compaixão, fraternidade entre as pessoas.
Mas graças a Deus, apesar da gente ainda, com certeza, né, tenho meus olhos abertos para isso, da gente ver ainda violência, ver desigualdade, ver pessoas usufruindo de uma forma inadequada do serviço ou do amor dos outros, eu acredito muito que a gente já evoluiu nesses aspectos e sim, a gente precisa continuar mudando. Para mim, não existe visão melhor para superar esse estilo, né, de pensar e de expressar também a nossa ideia de mundo do que vivenciar a fé. Quando você olha a prática de Jesus Cristo aqui na Terra, né, a missão que ele veio para cumprir, o que a gente aprende com essa história, né? Aqui ao longo dessa jornada a gente tem gestado o Cristo dentro de nós, que nada mais é internalizar, né, essa frequência do amor, essa maneira de enxergar o mundo, enxergar as pessoas e agir de uma forma mais coerente com o cristianismo. Então, queria também dizer aqui, é muito bom esse extrato, né, da Bíblia que é exemplificado a partir do dia da reflexão de hoje, com Romanos, capítulo 13, versículo 10. Diz assim: a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Quer dizer, não existe excesso aqui nessa frase. Sabe quando é uma frase na medida? E ela diz assim, isso é uma lei, né? Siga isso, que nada vai sair dos conformes. Então, muitas vezes a gente, ouvindo, né, discursos banais do nosso dia a dia, a gente simplifica as coisas ou tendencia a forma como a valorização ou desvalorização das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é muito diretiva. Se a gente tiver condição, né, inclinação do nosso coração para entender essas verdades, nada pode nos não é menosprezar a palavra que eu queria usar. Nada pode denegrir, né, as nossas ações. Se a gente seguir isso, com certeza a gente já está fazendo muito. Então, de novo, né, já que oração é colocar a nossa fala, né, aquilo que a gente diz, não dizer da boca para fora, e sim agir no mundo dessa maneira, que a gente tenha mais condições todos os dias de aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia e com as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, eu desejo para vocês um ótimo dia 8 de outubro. Até amanhã. Um grande beijo, Simone.